Será que compensa ser gestor de tráfego pago 2026? Eu vou dar a minha opinião e usei esse título para chamar sua atenção para esse tema que é bastante relevante, principalmente para quem está inserido aí no meio do mundo dos negócios locais, da prestação de serviço de marketing digital, de construção de uma urgência, de uma agência de marketing, seja lá é, você como um profissional de próprio tráfego pago ou um social media, uma pessoa que tem ali uma cartela base de clientes, tá? Então, se você não me conhece ainda, é muito prazer. Meu nome é Gabriel Van e esse aqui é o primeiro vídeo de 2026 e oficialmente meu ano começa porque ano passado, ontem, né, dia 5 de janeiro é meu aniversário. Então, a gente já emenda Natal, depois de 5 dias vem Ano Novo, virada de ano, mais 5 dias do meu aniversário. Então, geralmente, esses dias aí o cara tá focado em reunir pessoas, em dar uma relaxada, porque profissional de marketing digital, geralmente autônomo, profissional que trabalha na internet, acaba não tirando férias, assim, de fato, com um CLT, tá? E nesse canal aqui, eu trato os conteúdos que eu trago aqui como uma documentação da minha jornada, da minha história, passando insights, passando reflexões, experiências que eu tenho da minha vida real vivendo disso. Tá? Então, se você curte conteúdo como esse, cara, tudo que eu te peço, tá? Na verdade, eu te convido a se inscrever se você se identifica com esse tipo de conteúdo, tá? Não tem edição, não tem corte, não tem animações legais, é realmente um bate-papo de alguém que tá nessa estrada aí há algum tempo e decidiu trazer aqui visões e contar um pouco mais da realidade, tá? Então, eu não estou te vendendo nada aqui. Se você se identifica, te convido a se inscrever no canal. Isto posto, vamos lá. Por que eu larguei mão de ser gestor de tráfego, né? Na verdade, cara, essa história ela começa muito antes, tá? Eu até 2021, não, perdão, até 2020, né? Eu era um cara que ia para a faculdade todos os dias. E eu já estudava nesse tempo, né? Sei lá, desde 2017, 2018, um pouco sobre investimentos, tá? Eu quero reservar um pouco desse vídeo para essa história, tá? Nesse parênteses para você entender como é que o racional de uma pessoa, como é que eu cheguei até aqui, né? Antes de mais nada. Então, nessa época eu já estudava sobre investimentos e tal. E cara, na minha concepção, depois que eu li muito sobre investimentos, que eu li sobre dividendos, renda passiva, toda aquela questão de investir, tempo, prazo, retorno. É, certa vez eu indo para a faculdade, eu pensei, cara, eu preciso de tanto tempo, de tanto aporte, de tanto investimento para que me renda, sei lá, esse tanto aqui por mês, né? Mas se eu pegar e vender algo, eu vou ter esse retorno muito antes, né? Então ali foi uma virada de chave assim nessas idas de busão muito grandes para minha formação mental, né? Eu entendi, porra, foda-se esses investimentos, tá? Eu preciso aprender a vender, porque se eu vender, eu vou conseguir muito mais dinheiro, muito mais rápido, e aí eu posso, assim, com o excesso, investir, né? Não é o investir para ficar rico, mas ficar rico e investir, né? E aí isso mudou. Aí chegou aquele período onde todo mundo lá viveu dentro de casa, tudo estava fechado, etc. E aí eu entrei num programa de empreendedorismo do Flávio Augusto, tinha treinamentos diários sobre venda, venda por telefone, coisa e tal. E ali eu realmente, de fato, já estava com a faculdade trancada, não estava me sentindo incluído naquele modelo de academia, né? E aí tive contato com vendas e marketing de fato. Tá? E, bom, nesse período também conheci um pouco sobre profissões digitais, simpatizei com tráfego pago, e nessa época, já estou falando de 2022, há 4 anos atrás, tá? Nesse mesmo período, há 4 anos atrás, eu estava estudando para gerenciar uma primeira cartela de clientes em uma agência onde eu fui convidado, já contei essa história aqui no canal, para tocar a cartela de clientes lá, tá? Nessa época, olhando para trás hoje, eu já considerava que era uma época que já era difícil de você se dar bem como gestor de tráfego. Esse gestor de tráfego que é o cara que vai cuidar de contas de anúncio, tá? Eu acredito que
uns 3 anos antes, dois, tá? 2017, 2018 foi para trás, né? Era a melhor época para você fechar muito dinheiro, muitos negócios, ganhar muito dinheiro como gestor de tráfego pago. Eu confesso que eu tive um pouco de sorte, mas também fui sagaz. Já falei várias vezes sobre essa sagacidade aqui. Você ser desenrolado, você ter relacionamentos, e isso tudo me trouxe até aqui. Por isso que até hoje eu não tenho um curso online te ensinando a ser gestor de tráfego pago, porque a minha realidade ela foi muito particular, tá? Não tem como eu ensinar você a ter relacionamentos, ter networking para você fazer o que eu fiz no início, tá? Mas hoje em dia que o meu negócio está muito mais estruturado, tem processos rodando, tem um caráter muito mais institucionalizado, e aí isso vai fazer sentido agora para o título desse vídeo. Eu considero o quê, tá? Duas coisas. Cara, se você está entrando agora nesse mercado como gestor de tráfego pago, eu considero que se você não for desenrolado ou desenrolada, se você não tiver aí grana para investir, cara, você vai provavelmente ser eliminado desse mercado muito rápido, tá? Tem muita concorrência, não é algo muito mais sedutor, né? Há anos atrás, porra, gestor de tráfego era o cara que transformaria qualquer tipo de negócio, né? Hoje a gente sabe que já não é bem assim. A gente tem gargalos que não é a falta de a injeção de oportunidades dentro do negócio, né? Cara, você gerar oportunidades para o negócio é muito fácil. Hoje em dia até o próprio dono do negócio pode fazer, porque as IAs dentro das fontes de tráfego facilitaram o trabalho, tá? Então, o gestor de tráfego, apertador de botões naquela época, ele ainda era requisitado. Hoje em dia ele já não é mais uma peça assim, porra, tão estimada, vamos dizer assim, né? E eu tô falando isso sendo um gestor de tráfego pago, tá? Por isso que é a minha visão de mercado, né? Que nesse canal é a minha visão de mercado, então se você discorda, você pode colocar aí nos comentários. Cara, sobre isso, chegando agora nesse mercado, eu acho que é muito difícil você ter um grande sucesso sem meter a cara, criar conteúdo que, porra, as pessoas ainda vendem a ideia de que é muito fácil, muito simples, então é só você. Eu até brinco, né? Porra, sem um computador, sem internet, né? As pessoas querem começar sem computador, sem internet, sem celular, sem oxigênio, sem comida, porra. Não tem como, cara, não tem como você começar e ter um grande sucesso, a não ser que você for muito sagaz, muito desenrolado e, porra, faça coisas extremamente fora da curva, tá? Há 5, 6 anos atrás, talvez, é isso que eu estou querendo colocar na sua cabeça. Hoje em dia, não mais. Tá? Não é que gestão de tráfego pago não vale a pena, não é que isso não dá dinheiro, sim, o business ele continua igual. Contratos recorrentes, gerenciamento de rede social, das contas de anúncios, tudo igual, não mudou. Só que a sofisticação do mercado te leva a se colocar, a se posicionar como um profissional mais estratégico, um profissional que tem uma experiência a mais, uma visão, tá por dentro das tecnologias, da Meta, do Google Ads, e já não mais aquele cara apertador de botão, tá? Pode ser clichê isso aqui? Pode ser clichê isso aqui, mas o óbvio também precisa ser dito. Porém, eu tenho ainda algo a mais para te dizer, tá? Que vai corroborar com o título desse vídeo e que, puxando o paralelo daquela história dos investimentos, que eu cheguei na conclusão de que não importava mais eu aprender a vender e ganhar lucro em cima de uma venda do que colocar 50 pila por dia lá num investimento e daqui 30 anos, 40, eu ter uma renda passiva, essa mesma reflexão análoga me fez ter essa conclusão, que é, cara, hoje em dia não precisa mais você ser um gestor de tráfego pago se a tua intenção é seguir um caminho natural, estrutural de ter um negócio, tá? Não apenas uma fonte de receita. Cara, muitas pessoas chegam pensando que vai ter uma fonte de receita. Os clientes vai gerenciar, que é a famosa urgência ou ser um profissional autônomo ali, tá? Esse tipo de modelo eu já não acredito mais. Tá? Eu acredito que se você quer ser assim, então você tem que ser um cara ou uma pessoa, uma mulher, enfim, focado ou focada em ser institucionalizado dentro de uma grande empresa e ser um gestor de tráfego pago CLT muito foda. Essa é a parada, tá? Porque você só vai cuidar da porra da conta de anúncio ali, a empresa não vai te pagar, você vai ter até direito a férias, o gestor CLT, tá?
Esse caminho tá ok, é legal, é um caminho super válido. Tem gestor de tráfego pago que gerenciam equipes de empresas, é, enfim, dentro de próprias agências, e tá tudo legal. Esse profissional, ele é sim um profissional importante, um profissional essencial para o mercado. Só não dá para você querer ser um profissional autônomo, sendo que o seu perfil é esse, de ser um profissional CLT, tá? Não adianta você, sei lá, criar conteúdo. Cara, você tem que ser um cara focado em ter o melhor currículo possível, tá? Para você ser internalizado dentro de alguma estrutura e ser um cara que, porra, tem muito resultado, que as empresas vão te desejar, enfim, né? É, empresas de alto padrão, tipo imobiliários, cara, tem equipe de marketing internalizada, às vezes você contrata um gestor lá, CLTzão, né? Agora, se você tá nesse caminho, pensando em ser um gestor autônomo, cara, eu sinto em te dizer, cara, você não precisa saber gestão de tráfego pago, porque o caminho é muito simples. Você vai focar em captação de clientes, em vendas, você vai aprender a trazer novos clientes, que é isso que importa, tá? Que é trazer dinheiro para dentro da sua base, trazer clientes, contratos fechados. Então é nisso que você tem que ser bom, basicamente falando, tá? E você vai contratar pessoas que estão dispostas a tocar isso aí. Então, precisa mesmo você ser o gestor de tráfego pago? Porra, não precisa você ser um gestor de tráfego pago. Se você tem esse perfil de querer construir um negócio rentável, sustentável, que tem processo, assim como eu estou construindo agora a minha assessoria de marketing e vendas completa, tá? Uh, Sinceramente, cara, se eu focar em vendas e trazer 10 clientes, eu não preciso gerenciar esses 10 clientes, eu jogo para o gestor de tráfego. Tá? Eu acho que é dessa parte que até, aliás, funciona, é um negócio muito rentável, com margens altas, recorrência, muito legal, mas que elimina o negócio de, pô, você precisa ser um gestor de tráfego para conseguir isso. Não, cara, isso já passa ao nível de tipo, cara, você agora é um empresário, tá? Você é empresário, você vai ter uma estrutura, você vai montar essa estrutura, vai botar o gestor de tráfego para tocar seus pontos de anúncio. Você não precisa tocar gerenciador, não precisa abrir uma Meta Ads, Google Ads, porra nenhuma, tá? Então eu acho que é dessa forma que eu penso que, porra, se você tem esse perfil, você tem que largar a mão de ser gestor de tráfego. Se você é um perfil de que, porra, não sei vender, não sei gerenciar a base de relacionamento com o cliente, não entendo de processos, nada disso. Então, cara, foca em ser o gestor CLT o melhor possível, tá? Senão você vai se frustrar, você não vai conseguir dar conta de tudo ali naquela situação que exige a, o empreendedorismo, né, no caso. Então, eu acho que para esse novo ano que entra agora, é, essa reflexão ela é extremamente importante para você que busca ser um gestor de tráfego, ou que quer ser um gestor de tráfego pago, ou que já está nesse caminho, iniciando, já tem seus primeiros clientes e tal. Então, eu acho que se você curtiu e absorveu alguma coisa que seja dessa reflexão, dessa experiência de quem vos fala aqui, deixa um like nesse vídeo, tá? Para ajudar essa mensagem a se espalhar para outras pessoas. E também a aba de comentários é um espaço aberto onde todo mundo pode deixar a sua contribuição. O que você acha desse mercado? Se você está querendo saber algo mais, pergunta, deixa sua dúvida ali. Quem sabe um gestor que trabalha muito mais tempo, eu mesmo, outras pessoas que estão me assistindo, que já tem resultados, pode te responder e a gente vai se ajudando, tá? Eu quero que isso vire algo rotineiro, padrão, aqui dentro desse canal, onde a gente se ajuda na aba de comentários, tá bom? Então, dessa forma a gente só atrai gente top, gente boa e constrói a nata do mercado dentro de um canal aberto e gratuito, onde você não paga nada para aprender ou subir, etc, tá bom? Então, deixa o like no vídeo e continua assistindo o canal como esse que está aparecendo na sua tela agora.